many opportunities. In my opinion, one of the best players in field was the opponent goalkeeper, but what we did during all match, we deserve it. Even before the 9 minutes, because we did very well. We cannot let them play with the ball too much, and we keep the ball. We try to find the spaces behind line our opponents. The way we arrive in the area of the opponent, we create a lot, and we deserve it before the 9 minutes to score. But in the end, I think we were better than our opponents, and we continue in this tournament. Is our goal, and now we will fight until the last minutes in next game to continue in this tournament. Thank you. We'll now open it up for the room for questions. If you have a question, raise your hand. We're going to start right here in the second row. Abel, tudo bem? Parabéns pela classificação. Kaique Silva da Rádio Transamérica. Vou pedir para você falar, contar pra gente se você já teve algum tipo de conversa com o Paulinho, o jogador que decidiu a partida. Eu até acompanhei os seus passos ali depois do jogo, cumprimentando alguns funcionários, alguns jogadores. Já conseguiu ter algum papo com o Paulinho? E se não teve ainda, o que você diria para o Paulinho agora, depois de toda a dificuldade, né? A lesão que ele vem sentindo, toda a adversidade que ele enfrentou para colocar o Palmeiras nessas quartas de final histórica para o clube? Vou-te ser muito sincero o que é que eu lhe disse. Foi para isto que ele veio. Jogar 15 minutos e resolver. Foi para isso que nós o trouxemos. Nós sabíamos que não podíamos contar com ele mais que 30 minutos, e todos vocês sabem o que é que vai acontecer depois de acabar este Mundial. Ele vai ter que ser operado novamente. Foi uma das nossas contratações mais sonantes, mas é assim, nós temos outros que conseguem também desempenhar o papel dele, e nós trouxemos-lo. Sabíamos em condições o trouxemos, sabíamos, porque foi também, ninguém obriga ninguém. Nós sabíamos, fizemos os exames que tínhamos que fazer, conversámos com um jogador, dissemos que ele podia ser importante ainda, porque era isto que eu disse-lhe, foi para isto que tu vieste, para entrar e resolver. E saiu porque pediu para sair, quero que também vos dizer isto. Só que nós temos um espírito, não é? Quando nós não devemos subestimar aquilo que este grupo é capaz de fazer, e passados 5 anos ainda é preciso continuar a provar que esta equipa não desiste, que esta equipa aprende. Mas, como eu já disse também várias vezes, sei onde é que estou, nós também sabemos onde é que estamos, sabemos no clube que estamos, mas acima de tudo isso é que é mais importante, é dar os parabéns ao Paulinho. Foi para isto que ele veio, então é merecedor por tudo o que sofreu, por tudo o que sofre. Ser ele, não só ele, mas ele que foi o responsável por colocar a bola a beijar a rede do nosso adversário, isso é ótimo. We'll go right here. Abel, aqui, tudo bem? Gustavo Zupac da ESPN, parabéns pela classificação. Uma característica curiosa do Palmeiras até aqui é que todos os gols que o Palmeiras fez na competição foram marcados por jogadores que vieram do banco. Teve o gol contra do Awali e os outros 4 gols marcados pelo Palmeiras, pelos jogadores que vieram do banco. O quanto que isso te diz sobre a profundidade do elenco, que é uma marca desta temporada, seja para os jogos que não foram tão bons como o do Inter Miami, que o banco te ajudou a mudar o jogo, ou como hoje, onde o jogo era bom, o Palmeiras era melhor e o banco te... Análises vossas, né? Os melhores são sempre os que entram. Olha, é ótimo, eu fico muito feliz por já quase todos poderem ter jogado e participado neste Mundial. Eu disse-vos antes mesmo na fase de grupos que ia procurar viver este Mundial de maneira diferente, com a mesma entrega, com a mesma dedicação, mas mais leve, né? Mais leve naquilo que é a exigência que às vezes eu coloco em mim mesmo e coloco nos meus jogadores. Isso às vezes pode se tornar numa pressão extra e não deixar os jogadores e o próprio treinador ser mais criativo. Às vezes a vontade tanta de querer ganhar atrapalha aquilo que são as decisões, mas acho que dá para ver a forma como, por exemplo, Flaco Lopes hoje não jogou, mas como festejou.
O Roque entrou e ajudou muito a destruir, entre aspas, aquela linha defensiva que é fortíssima. O Botafogo, na minha opinião, tem uma linha defensiva muito experiente, muito forte. E é bom, quando nós estávamos a preparar o Alá já há algum tempo, dar-lhe minutagem. É um jogador que nós podemos contar, o próprio Luigi, quando sair o Estevão. Nós temos uma bela mescla entre experiência e muita irreverência e juventude. Eu particularmente gosto muito. O Luigi hoje inicialmente não estava nos planos, mas durante o jogo eu achei que ele nos podia ajudar também. Mas é ótimo poder ir olhar para o banco e trocar jogadores e a equipa continuar consistente naquilo que são os processos. E não vamos ganhar sempre, não éramos os piores só porque empatamos com o Miami e fizemos uma excelente segunda parte, nem agora. Somos os melhores porque fizemos um jogo muito bem conseguido taticamente, tecnicamente, mentalmente, que somos os melhores. Acabou este jogo, dar os parabéns aos meus jogadores, celebramos, mas amanhã é outro dia e vamos preparar para o próximo jogo. E também lhes disse que é importante nós competirmos com paixão e jogar com amor, porque em determinados momentos nós esquecemos que se fosse há uns anos atrás todos nós pagávamos para poder estar numa competição como esta, e quando nós pensamos nisso, vem-nos logo o sentimento de gratidão por poder estar a participar num torneio como este, em vez de eu tenho que ganhar, senão toda a gente me vai. Não, se ganhar, ótimo, se perdermos e dermos tudo, ótimo na mesma. Foi isso que eu disse aos jogadores, temos é que chegar ao final do jogo com a consciência de que entregamos o que tínhamos hoje, e foi isso que eles fizeram. Parabéns para os nossos jogadores, foram espetaculares, criaram uma energia muito boa. E não tenho palavras para falar dos nossos torcedores. O que eles fazem é algo inesquecível e extraordinário, e tenho a certeza que os que lá estão muito bem representados por estes que estão aqui connosco. We're going to go right here in the front. Abel, boa tarde. Maurício Ferreira, da Rádio Band News FM. Parabéns pela classificação. Ontem você e o Renato Paiva disseram por aqui nas entrevistas coletivas que, pelo conhecimento das equipes, os contatos frequentes no Campeonato Brasileiro, competições continentais, tornavam um pouco mais difícil você surpreender o adversário. Você acha que conseguiu isso de alguma maneira com esse quarteto que foi colocado em campo mais ofensivo hoje, de jogadores muito jovens, e também com a inversão, colocando o Alain entre os titulares, com o Estevão caindo pelo lado esquerdo? Renato até disse ontem que uma das estratégias seria tentar não deixar o Estevão no 1-1, e sempre que tivesse esse 1-1 que alguém precisaria da sobra, e ao lado direito ali, onde o lado direito da defesa do Botafogo, que o Estevão tem muita superioridade enquanto esteve em campo. Você acha que conseguiu surpreender de alguma maneira, e o que foi o mecanismo principal do Palmeiras para ter a superioridade para cima do Botafogo? Obrigado. Essa segunda parte não te posso dizer, tem que ser vocês a descobrir o que é que eu fiz. A outra parte, sim, mas acho que surpreendi sim 15 minutos. Ele depois rapidamente ajustou àquilo que era a nossa dinâmica que nós criámos para eliminar aquela pressão que eles fizeram mais contra o Paris Saint-Germain até de contra o Atlético Mineiro, do Atlético de Madrid. E parece que joguei e estou cansado. Contra o Atlético de Madrid, sim, fizemos algumas nuances, mudámos o Estevão de lado porque queríamos um bocadinho mais profundidade do lado esquerdo. Demos a oportunidade ao Alá jogar, sim, por esse lado acredito que possa ter sido surpresa, mas eu acho que um treinador só surpreende o outro nos primeiros 10, 15 minutos, mas depois nós conseguimos pegar nessa toada e nessa dinâmica. Ele também fez alguns ajustes naquilo que depois foi o nosso momento de pressão, a forma como eu acho que ele está, sinceramente, eu já jogo contra o Mr. Renato Paiva já algumas vezes. Eu acho que ele fez um upgrade ótimo na forma dele pensar. Eu acho que ele era um obcecado e bem naquilo que eram as dinâmicas defensivas, e eu, como era um bocadinho mais o oposto, era um obcecado para aquilo que são as dinâmicas defensivas. Eu acho que eu me equilibrei mais e ele também se equilibrou mais. Acho que é um excelente treinador, mas como todos ganha e perde, e hoje ganhei eu, mas nada tira o brilho daquilo que foi o que o Botafogo fez nesta competição. Dei-lhes parabéns a ele, ao Renato, dei-lhes parabéns ao Marlão, excelente jogador. Tenho o Gregory, que é outro que não jogou hoje, mas que também é um jogador fantástico, são um motor desta equipa, e sem ele o Botafogo também não tem a mesma força. Mas sinceramente, naquilo que foi os 90 minutos, eu acho que nós hoje fomos melhores. Eu ainda não vi os dados estatísticos, mas acho que o goleiro deles esteve muito, muito bem, fez defesas
grandes defesas que se calhar nós poderíamos ter chegado ao final dos 90 minutos já com pelo menos um gol feito, mas futebol é assim mesmo, ganhamos nós, parabéns por aquilo que nós fizemos, vamos continuar, agradeço as palavras do presidente do Botafogo e dos seus jogadores, dar-lhes parabéns a eles porque fizeram e pela boa propaganda que fizeram ao futebol brasileiro, e agora nós vamos continuar o nosso caminho para mais uma fase. We'll go right in the third row. Abel, eu falei com um grande amigo seu, João Azevedo, foi diretor da faculdade onde você se formou. Meu professor. Exatamente. E ele me disse que não me você... deixava colar nas aulas. Tinha-me lá no fundo, fiquei sozinho aí. Era professor de pedagogia. Exatamente. Ele disse que desde lá, quando você tinha 25 anos e ele era o diretor da faculdade, você já estava preparado para viver esse momento. Em que academia te ajudou? A academia é a faculdade. Muito. Ajudou-me na formação que eu sou como homem. Por isso eu me bato muito. Eu acho que a maior ferramenta que alguém pode ter é estudar, é se formar, é investir, quem pode. E as pessoas não sabem, mas nessa altura eu jogava e estudava ao mesmo tempo. Eu era profissional de futebol, jogava no Vitória de Guimarães. O meu treinador às vezes deixava-me chegar tarde ao treino para eu continuar a fazer a minha faculdade. E ele era de facto o diretor pedagógico. Eu adquiri o estatuto de trabalhador-estudante. Portanto, quando eu faltava às aulas, eu não reprovava porque tinha o estatuto de trabalhador-estudante. Depois fui à Seleção Nacional de Sub-20, adquiri o estatuto de atleta de alta competição e estudava e fazia os exames quando eu podia. Foi assim que eu me formei. Eu comecei a jogar futebol em 1997 e acabei o meu curso em 2002. De 97 a 2002 passei por 3 clubes: Penafiel, Vitória de Guimarães e Braga. E nesses 3 clubes eu formei-me como professor de ensino básico de variante de educação física. Quando eu acabei o meu curso superior, ainda como jogador em Braga, comecei a tirar os meus cursos como treinador. Eu com 27 anos já tinha o 2º nível de treinador. Não sabia quando é que ia usar ou se ia usar, mas o que eu digo aos meus jogadores, que muitas vezes quando têm tempo livre, aprendam uma língua, aprendam a tocar um instrumento, saiam, porque nós vivemos tanto o mundo do futebol e sobretudo os jogadores, e eu acredito muito nisto mesmo. Acredito que quanto melhor homem eu for, melhor jogador eu vou ser, muito mesmo, e digo isso muitas vezes aos meus jogadores. E tenho alguns jogadores aqui, por muito que eu os ajude como jogadores, eles primeiro têm que crescer como homens. Quando eles forem melhores homens e forem mais responsáveis como homens, vão ser ainda melhores jogadores. Foi nisso que eu acreditei desde o primeiro momento que eu me formava. E se fosse melhor homem, ia ser melhor jogador. Se eu percebesse um bocadinho o que é que o treinador queria, ia ser melhor jogador. E ele é uma das pessoas que marca muito a minha... Não é o único, mas é um dos que marca muito a minha carreira. E era verdade, eu às vezes gostava de ir para próximo dos melhores alunos, mas ele colocava-me lá no canto e dizia: esse lateral direito aí não pode cruzar bolas para fora. Eu tinha que fazer os exames sozinho. E bem, é assim que tem que ser. We have time for one Como é more. que você o descobriu? Isso é um tesouro. Isso é um tesourinho, certo? Yep, we'll go right. Boa tarde, Abel. João Cardo Yeah, okay, okay. Okay, perfect. Boa tarde, Abel. João Cardo Verdazo. Abel, hoje o Palmeiras foi escalado com 5 jogadores diferentes do último jogo da fase de grupos. E para a próxima partida, você também vai precisar fazer algumas alterações. Você vai ter jogadores suspensos, né? Claro que tem o Murilo ainda lesionado. Qual que é a importância de ter esse elenco com mais profundidade, que acho que talvez, desde que você chegou ao Palmeiras, talvez o elenco mais amplo assim que você tem, e como que você planeja se virar numa competição como essa, que tem jogos um em seguida do outro, assim, e que você precisa mexer na equipe ao longo dessas partidas, considerando esses desafios que você tem, essas suspensões e toda a questão tática também. Obrigado. É só fazer como vocês dizem, não é? Só faz o arroz com feijão, é fazer o arroz com feijão. Sai zagueiro entra zagueiro, sai lateral entra lateral, sai ponta entra ponta. Mas é muito bom ter um núcleo de jogadores mais amplo para quando acontecer este tipo de situações, lesões, castigos, nós podermos ter outras soluções. Portanto, não temos esses jogadores, irão jogar outros e não
temos zagueiros, um vai jogar na esquerda, outro vai jogar no centro. Porventura, os que jogaram hoje, o Gomes está fora, os que acabaram, seguramente vão ser os que vão entrar no próximo jogo, mas sinceramente ainda não pensei nisso. Quero agora descansar um pouquinho, ir para casa, ou para casa não, mas para o hotel, tentar apagar e descansar, que é preciso. Go right here. All right, Coach, congratulations. I am Shino Oludare from Nigeria, and I write for flashscore.com. Now the question is, what does qualifying for the next round mean to Palmeiras and Brazilian football? And also, you played 120 minutes today. How do you prepare mentally and physically for tougher opponents in the next round? Thank you. Every time or every single game, I spoke with players, our plan. If we are winning, what we need to do to block them. If we are losing, what we need to do to be more aggressive. If we have less one player and we need to stop them like we did. Or if we have less one player and you need to play more aggressive, even with one less player. So they know, because I work with them the last 5 years. So I know them, they know me. So with some talks, we can adjust like we did today with less one player. If you saw, we put 3 players in the middle, one number 5, one number 8, and the 11 player, our 11, close inside, and we let our striker not in front but in half space, in left half space, and the others, my wingers, follow the fullbacks of them, and we support with all our strength in the middle, because the opponent will cross for sure. So extra effort that we need, and we need to suffer together, and I speak with them many times. In some moments when we cannot play like we did, we cannot have the ball like happens today in last 15 minutes, we need to be very strong here, to stay together to give our maximum. And I think this victory was better because this, even with one player or with one less player, one player less than the opponent, we can block them, we can support the whole attack from our opponent, and we deserve it, because the game was 90 minutes plus extra time. And Tudo bem, Abel? Felipe Facincani, TV Gazeta. Filadélfia, Rock Balboa, sofrimento todo, né? Você sabe muito bem como é que é o final dessa história, né? Mas, o Abel, quantos milhões de treinador que você brinca que temos aqui desse lado, na torcida? São 15, 20, 30 milhões. Torcedores que pedem o Alan, que pedem o Maurício e etc e tal. E torcedores ou treinadores? Desculpa, não. Não, quantos treinadores existem aqui também, que você brinca, né? Existem milhões aqui, mas só um tá aí sentado, né? E por todos os cursos que você fez aqui, tirando toda a sua carreira de profissional praticamente para estudar. Mas, de alguma forma, Abel, quando o momento de alguns jogadores passa a ter esse destaque, e o torcedor também passa a enxergar do outro lado, nós aqui opinamos de forma às vezes correta, incorreta, aí o treinador do outro lado vira o teimoso, ele vira o gênio, você fala sobre isso. O quanto que algumas coisas também você consegue pegar de fora para entender que o momento pode fazer a diferença, como hoje. Para mim, o jogo do Palmeiras hoje, no ano, mentalmente, fisicamente, pelo peso, foi o melhor. Tá? E muito também por alguns jogadores que entraram, especialmente o garoto Alan, que não aguentou até o fim, talvez, do calor. O Estevão estava no melhor jogo dele, e infelizmente, talvez, acho que acredito, pelo calor saiu. O quanto que isso também te traz satisfação de entender que algumas opiniões lá fora, se é que te influenciam, e quando dão certo, o sentimento é positivo, como você tem colocado agora? Vou-te ser sincero, não pego nada. Zero. Porque eu não reconheço competência. Não reconheço competência para... Ouço, vejo, dá-me... Como é que eu te vou dizer? Dá-me energia. Eu preciso dessa gasolina para despertar o meu espírito competitivo. Mas é bom que tenham muito... Sabem que eu também tenho um treinador em casa.
é feminina. Não é? E ainda bem que há muitos treinadores. Sabem porquê que ainda bem que há muitos treinadores? Porque o futebol precisa disso. O futebol precisa dos vossos comentários, precisa das vossas opiniões. Outras pessoas que têm fora podem ter opiniões diferentes. Sabem, eu quando eu tenho aqui um anel que quando me casei, ele é ouro e é fininho. Mas se eu quiser saber quanto é que vale este anel, eu tenho que ir ao especialista mesmo. Não vou à feira perguntar quanto é que vale este, tenho que ir a um especialista. Um especialista de treino, um especialista que vai pesar, que sabe quantos quilates tem, e aí eu ouço. Aí eu ouço. Treinadores eu ouço. Especialistas de futebol eu ouço. Opiniões são só opiniões e está tudo certo. E ainda bem que há muitas opiniões. E há algumas que eu gosto de ouvir porque me alimentam como competidor. Sabem quando dizem, pá, não presta para nada, já acabou o ciclo dele, o gajo não... Isso dá-me uma vontade de trabalhar ainda mais. Ah, é? Depois de tudo o que nós já fizemos aqui, que estamos a fazer e que vamos fazer, ah, é? Vocês, em vez de valorizar aquilo que têm, dizem assim, não, porque realmente este treinador valoriza, ou pode valorizar aquilo que é o futebol brasileiro, é o contrário. Parece que querem afugentar. E é por isso que às vezes eu penso, será que vale a pena continuar? Será que vale a pena continuar? Pelo Palmeiras, sim. Pelas pessoas com quem eu trabalho, sim. Pela minha família, sim. Pelo resto, coloco muitas dúvidas. Coloco muitas dúvidas se vale a pena continuar. Mas por aquilo que eu vivo dentro do Palmeiras, não vou encontrar em lado nenhum. Nem aquilo que fazem a mim, nem os jogadores que eu tenho, nem o que fazem à minha família. Em lado nenhum. Isso eu tenho a certeza absoluta. Eu não joguei em muitos clubes, joguei em poucos clubes, mas este é um clube que, vou voltar a repetir, que cuida, que protege e que nos ajuda a crescer. Eu não vos vou dizer o que a Leila me disse a seguir ao jogo do Miami, mas é uma sorte para um treinador como eu ter uma presidente como ela. É uma sorte. É uma sorte. E é por isso que eu gosto tanto do Palmeiras dentro do CT, como gosto, estes torcedores são únicos. E acho que não vou encontrar também em lado nenhum. Portanto, enquanto eu estiver aqui, eu vou desfrutar com os meus jogadores ao máximo. Porque clubes como o Palmeiras, digo, mas tu és do clube. Clubes como o Palmeiras há muito poucos nos dias de hoje. Está bem? Thank you, Will. Sorry. Thank you all. This concludes tonight's post-match press conference. Abel está aqui nas quartas de final da Copa do Mundo. Espero que seja o vencedor. Se não for o Palmeiras, seja o Fluminense. Um grande abraço a todos e estamos juntos.